Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, para sua família. Deus nos abençoe e nos proteja. A gente sabe que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, mas a gente sabe também que o demônio vai trabalhar dia e noite, noite e dia, para demolir a Igreja Católica. Conseguirá? Não, não vai conseguir. Mas vai estragar? Já estragou. Em muitos lugares, a Igreja de Cristo tem sofrido os ataques internos por meio dos seus próprios membros. Jesus, ele, ao vir a este mundo, teve um desejo eterno, deixar-se entre nós. Olha que coisa bonita. Jesus quis ficar conosco. E para isso, ele instituiu os sacramentos, que são, segundo Nossa Senhora, os canais da sua ação salvadora. Sobretudo a Eucaristia. Claro que todos os sacramentos são importantes, mas aquele que traz real a presença de Jesus é a Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Sabendo disso, o demônio, claro, vai trabalhar para que haja essa demolição dos sacramentos, essa banalização, enfim, desinteresse por parte de muitas pessoas. A gente sabe que a igreja sempre teve problemas e nunca vai deixar de ter até a volta de Jesus. Mas em 1517, lá na Alemanha, a Igreja Católica sofreu um grande ataque do demônio com a rebeldia de um dos seus membros, o padre Martinho Lutero. E de lá para cá, a coisa não ficou boa. Nunca teve solução. Mas nos últimos tempos, pior do que em 1517, porque em 1517 era só um. Agora, nós temos quase que uma conferência episcopal inteira, com modismo, com coisas, novidades, que não são de Deus. Então, a Alemanha virou que um laboratório de preparação para a autodestruição da Igreja Católica. Como eu disse, não vai conseguir, mas o estrago será grande. Eu lembro perfeitamente que, em 2017, a coisa começou a esquentar. Roma viu e não teve força para conter o ataque do demônio naquela nação contra a própria igreja. Foi lá, para quem não sabe, que começou de forma veemente as bênçãos para casais irregulares, que depois virou um documento oficial da igreja. Aí você vai dizer, Pedro, uma coisa não tem nada a ver com outra, tem tudo a ver. Quando a Alemanha começou a fazer casamento dentro dos seus próprios templos, era para o Vaticano excomungar todo mundo, reduzir a leigo, passar um trator de esteira, metaforando, e deixar todo mundo do jeito que merecia. Mas ficou passando manteiga em pão para dar malandro, e o resultado é o que nós estamos vendo hoje. Depois, a própria igreja, Roma, resolve fazer um documento para permitir bênçãos para casais irregulares. Qual a diferença? Eu não vejo nenhuma. Ah, mas não se chama de casamento. Mas para bom entendedor, basta. É só você aprender o que é o casamento. Quando um homem ou uma mulher está na frente de um sacerdote, primeiro que não é o sacerdote, não é o bispo, não é o papa, né, que administra esse sacramento. São os próprios noivos. A igreja apenas está ali, o sacerdote como testemunha, e vai dar a bênção em nome de Deus. Foi isso que eu aprendi. Se mudou, me ensina, que eu quero aprender. Bom,
Pulando dessa parte, as informações são bem escandalosas. Eu não estou aqui fazendo essa catequese para mostrar erros que existem dentro da igreja, mas para alertar os católicos para que não caiam nessa armadilha. Dessas novidades, os católicos devem fugir. Ou nós somos de Jesus, ou nós somos do mundo. A hora da decisão é agora. A Santíssima Virgem Maria nos pergunta: a quem quereis servir? A Deus ou ao diabo? A escolha é vossa, pois tendes liberdade. Mas não useis vossa liberdade para fins que possam levar-vos à perdição eterna. Está na mensagem de Anguera. Nossa Senhora está certa. O mundo está errado. Mas o mundo, a nossa sorte, eu tenho falado isso com os peregrinos de Anguera. A nossa sorte é que Nossa Senhora veio do céu para falar. Se não fosse Nossa Senhora, será que eu também não já estaria contaminado? Talvez não. Ou talvez eu não estivesse hoje, se não fosse Nossa Senhora, com a coragem de defender a igreja a qual eu pertenço. Talvez relaxasse, como a maioria dos católicos do Brasil relaxaram, tanto faz 6 como meia dúzia. E com Deus não é assim. Com Deus é sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do diabo. Então preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Você imaginar que um país inteiro, né, a Igreja Católica mantém uma das estruturas, lá na Alemanha, econômicas mais robustas do mundo. Ou seja, a igreja mais rica do mundo é a Igreja da Alemanha. O Brasil sabe. Todas as dioceses do Brasil sabem. A Alemanha, eu lembro, olha, 40 anos, eu nunca esqueci o nome, Advenet, uma organização lá. E naquela época, eu lembro, Bonfim de Feira, Anguera, Dom Silvério Jarbas de Albuquerque, era o bispo de nossa diocese. Nenhum bispo do Brasil cometeu erro nenhum, tá? Eu estou te falando o que aconteceu. Eles faziam um documento, enviavam para a Alemanha mandava o dinheiro e comprava-se um carro para as paróquias. E hoje, depois de tantos anos, aí a gente vê que esse dinheiro, se for passar na peneira, não era um dinheiro muito bom. Mas, repito, nenhum bispo teve culpa de nada. Aqui na minha diocese hoje, quando Dom Zanoni chegou, Dom Zanoni cortou isso. Eu vi ele dizer em Bonfim de Feira, eu estava lá e eu ouvi Dom Zanoni falar: nós não precisamos ficar pedindo aos outros, porque nós podemos nos unir e conseguir aqui mesmo. Eu vi essa frase dele. Então, que eu saiba, hoje, aqui na Arquidiocese de Feira de Santana, a Alemanha, a Arquidiocese não pede mais dinheiro à Alemanha para comprar carro para os padres, porque os padres se uniram, eles têm uma espécie de fundo, onde me parece que quando precisa um padre trocar de carro, tem um dinheiro na reserva. Então, para Dom Zanoni, aplausos. A gente não precisa pedir esmola não, viu? Se unir, Pedro, mas nós somos pobres. Tá. R$1 teu, com R$1 meu, com 100 daquele, com 5 mil daquele, com 10 mil daquele que pode dar mais, resolve a parada. É melhor do que ficar se humilhando, né? E ter que pedir aos outros. Então, a igreja na Alemanha é rica. Mas é rica mesmo, pode fazer fogueira de São João no Nordeste com nota de 100. Entendeu, né? Pois é. Mas mesmo sendo rica, apresenta uma taxa de frequência nos sacramentos mais baixa do mundo. O número oficial das pessoas que comparecem à missa dominical é 6,6% dos católicos registrados. Essa palavra registrado te chama atenção? Chama, né? Pois é. Chamou a minha também. Eu já fiz catequese aqui sobre isso, já expliquei e vou reexplicar para quem não sabe. Na Alemanha, os católicos são registrados. Você quer ser católico, você se registra, né?
oficialmente ao governo do país. Você é empregado, você vai ter no seu salário um desconto de 8 a 9% do salário que você ganha na Alemanha. Esse dinheiro é descontado pelo governo e vai para a igreja. Por isso que a igreja é muito rica. Lá na Alemanha, né? E aí, muitas pessoas, quando viram a bagaceira na Alemanha da igreja, eu falo bagaceira sendo dócil, né? Vamos chamar o nome certo. Viu a baderna, a bagunça, né? Aí os católicos, peraí, mas que negócio é esse aqui? Eu não quero mais fazer parte dessa igreja. Você sabe que lá a igreja forte é a igreja de Lutero, a luterana e a igreja católica. Deve ter outras, certamente. Mas as forças são nessas duas. A igreja católica se enfraqueceu, está se enfraquecendo e a tendência é diminuir de forma escandalosa. Então, muitos católicos, mais de 93% daqueles que se identificam como católicos não participam mais da Eucaristia. Você já pensou? No país inteiro, não é na diocese, não. No país inteiro, 93%. Sei o que? Sou católico. A missa, não. Aí o que é que o povo está fazendo? Olha como é o negócio lá, viu? O sujeito é católico, não quer mais ajudar a igreja. Ele tem que ir num cartório, perante uma autoridade. Muita gente que assiste meu canal aqui já sabe. Outros não sabem, vai saber que agora. Você vai no cartório e diz, olha, eu quero me descadastrar. Eu sou registrado como católico e não quero mais. No momento que ele faz isso, ele deixa, o governo não pode mais tirar a porcentagem do salário dele para dar à igreja. Porém, ele também não vai ter mais direito a sacramento. Entendeu? Para quem faz isso, morreu, tem um funeral, o padre vai e faz tudo. Deixou de fazer isso, então não tem mais direito. Negócio estranho, né? Bem estranho. Mas isso é feio, eu discordo plenamente, porque não é o dinheiro que leva a gente para o céu. Né? É como se estivesse vendendo o sacramento. Não concordo. É minha opinião, respeitarei a sua. Mas eu estou te ensinando que a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, dentro dela tem esses problemas, ela não deixa de ser de Jesus porque tem esses problemas, porque lá no país, em toda a Alemanha, existe ainda 4 bispos que querem alguma coisa com Jesus. A informação que eu estou te dando é 100% verdadeira. Né? Tem 4, né? Mais ou menos 4 que ainda dá para levar. São bons, mas os outros, o negócio complica. Mas vamos lá. As vocações em colapso, ou seja, por isso que a Alemanha se tornou um laboratório de autodestruição do catolicismo, porque eles inventam moda, né? Eles inventam coisa. Esse caminho sinodal da Alemanha é satânico, é diabólico. Até o Vaticano, que até na era de Francisco, que abriu brecha para um bocado de coisa do capeta também, reclamou, imagine. Se Finado Francisco reclamou, o negócio é mais do que brabo, né? Porque Francisco era aberto a tudo, né? Achava que todas as religiões são caminhos que levam para o céu, né? Foi ele que disse, foi ele que falou, não é fake news, não estou inventando nada, tá? O que eu te disser aqui é 100% verdade. Então, Finado Francisco disse que todas as religiões são caminho que leva a Deus, ou seja, se eu fundar hoje uma igreja, sair da igreja católica, a minha igreja, a igreja de Pedro Regis, vai ser também um caminho que leva a Deus. Olha que psicológico abalado, né, dizer uma desgraça dessa. Pois eu digo o contrário. Eu digo o que Nossa Senhora disse aqui. A única igreja do meu filho Jesus é a igreja católica. As demais não são dele, não são de Deus. É polêmico? É. Mas é verdade. Bate com o catecismo? Bate. Bate com o documento da igreja? Bate. Né? Perfeito. Mas com os documentos, mas não com a linguagem de muitos consagrados hoje, que acham que todas as religiões são boas e tudo mais. Você e eu não vamos deixar de ser amigo. Se eu tenho um amigo que não é mais católico, ele vai continuar sendo meu amigo. Nós não vamos conviver como antes, né? Mas
eu não vou ser inimigo de uma pessoa porque ele deixou a igreja católica, eu não vou ser inimigo da pessoa porque ele defende alguma ideologia contrária ao ensinamento da minha igreja, né? Quem precisa de remédio é quem está doente, portanto, não irei me afastar, né, das pessoas que eu conheço porque pensam diferente de mim. Mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito, óbvio. Então, 93% dos católicos de um país não frequentam regularmente a Eucaristia. Mas é porque, se a gente for botar na balança, é diferente aqui do Brasil. Agora eu estou olhando para esse número 93 aqui na minha frente. Será que no Brasil é diferente? Agora me veio aqui esse estalo. Lá vão à missa 6,6% dos católicos. Será que aqui a gente consegue esse 6,6%, minha Nossa Senhora? Pense aí na tua paróquia. Pense na tua paróquia. Eu gosto de fazer os cálculos, né? Não sou matemático, não, mas sou só curioso. Uma paróquia que tem, por exemplo, como uma cidade pequena. Vamos botar a cidade de Anguera. Não sei a população de Anguera toda, com a cidade, o interior, as roças, fazendas, chega a 10 mil, talvez, vamos botar 11 mil, fechar. Não chega a isso não, 11 mil pessoas. Vamos botar ali, eu não sei o número real, tá? Só vou usar aqui um exemplo. Vamos colocar que a cidade de Anguera, a cidade, tenha 5 mil pessoas. Acho que tem mais. Só vou botar assim. 5 mil pessoas. Ok. Para 5 mil pessoas, vamos botar lá que dessas 5 mil tenha 2 mil. Só exemplo, tá, gente? Tem 2 mil que não são católicos. Vamos deixar, então, 3 mil católicos. 3 mil católicos. Tá parecido com a Alemanha. Agora me assustei aqui ao vivo. Porque se botar na mente aqui, uma cidade de 5 mil, uma cidade de 10 mil, vamos botar uma cidade maior agora. Uma cidade de 10 mil. Vamos botar que metade não seja católico. Claro que não é assim. A maioria se diz católico. Mas vamos botar por baixo. 5 mil pessoas que se dizem católico. Numa cidade. 10% representa 500 pessoas. Aí na tua cidade do interior, na igreja de domingo, tem 500 pessoas na missa? Acho que não, né? Aí que tá o problema. Se brincar, tá batendo como a Alemanha. O povo diz que é católico, mas não vai à missa. Agora danou-se. E eu assustado com a Alemanha, achando que o Brasil estava melhor. Parece que está igual. É um escândalo. Mas de quem é a culpa dessa desgraceira toda? Talvez você não vá ouvir isso no canal nenhum, mas eu digo aqui ao vivo, sem medo de errar. A culpa é da própria igreja. Que falhou na catequese, falhou na evangelização, falhou na defesa da doutrina, foi entrar no lambibota de quem não é católico, aí deu nessa desgraceira no caminho da feira que não é de Santana. Mas é assustador. 6,6% dos católicos registrados vão à missa. Será que no Brasil, eu vou pegando por cada paróquia, uma paróquia de 5 mil, para ter 10% indo à missa, a igreja teria que ter de domingo 500 pessoas. A paróquia de Anguera, a igreja de Anguera não cabe 500 pessoas. E também não cabe 300. E agora? Agora, como diz o baiano, estoporou de vez. Então a coisa é grave. Em todos os lugares do mundo. Estou citando exemplo da minha terra, né? Mas tu pode pegar da tua também aí e observar que 10% dos católicos das paróquias do Brasil inteiro não vão à missa de domingo. Nem 10% vão. Porque tem paróquia, meu irmão, que tem mais de 5 mil pessoas. Tem cidade aí que tem 15 mil pessoas. A maioria se diz católico.
tem 2 igrejas na cidade, com missas de manhã e de noite. Mas se tu for olhar, não dá os 10% dos que se dizem católicos. Então a coisa continua feia do lado de cá também. Mas o exemplo ruim chegou para o lado de cá. Porque qualquer coisa que acontece na Europa de mau exemplo, aparece gente aqui da igreja querendo copiar. Copia e coloca em prática na maior cara lavada. Mas nós católicos devemos amar e defender a verdade. Nossa Senhora de Anguera está pedindo isso. Então, aqui, diz a matéria, não estamos diante de uma ampla perda de fervor. Estamos diante de um profundo distanciamento do núcleo sacramental. Quando a missa dominical deixa de ser um ato estruturalmente da comunidade, se torna uma prática minotória. A igreja deixa de se organizar em torno do altar e se torna uma instituição cultural como ponto de referência cristão, Em termos estritos, uma comunidade na qual apenas 1 em cada 15 fiéis frequentam a missa regularmente, deixa de ser sociologicamente funcional como uma igreja viva e, objetivamente, coloca almas em perigo. Concordo plenamente. Almas estão em perigo porque o povo está fugindo do sacramento. Ah, Pedro, mas o Brasil, o povo reza. O povo reza o rosário de madrugada. Deus seja louvado, porque nós temos um frei corajoso para fazer isso. Mas será que todo mundo que reza o rosário frequenta a missa? É bom perguntar, né? Porque eu conheço pessoas que rezam o texto e o rosário todo dia, mas não gostam de ir para a missa. Então, gostar da devoção e não frequentar o sacramento é a armadilha do Satanás. Aí você está com o rosário todo dia na mão, rezando em casa, ou onde quer que vocês queiram rezar. Se você não frequenta o sacramento, a sua devoção vira um lixo. É escandaloso o que eu estou te dizendo, mas é verdade. Você pode perguntar a qualquer padre e a qualquer bispo honesto que ele vai concordar comigo. Porque a devoção é para te levar ao sacramento. Se a devoção não te leva ao sacramento, tu está no caminho errado, né? Então, eu digo sempre para os peregrinos de Anguera, tem uma senhora de Salvador, já contei isso aqui várias vezes. Ela disse para mim que rezava vários rosários por dia, mas não gostava de ir para a missa. E eu perguntei, a senhora veio fazer o que aqui em Anguera? Porque Nossa Senhora está pedindo para rezar o rosário, para rezar o texto, o rosário, para ela levar a gente para Jesus. Se a senhora está rezando vários rosários por dia e não gosta da missa, então alguma coisa está errada. Então reveja seus conceitos de devoção a Nossa Senhora. E quem é devoto de Nossa Senhora tem que se deixar levar por ela para aquele que é o Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Aí vem o colapso das vocações. Então, na Alemanha, cerca de 150, presta atenção nessa informação, 150 seminaristas diocesanos em todo o país. Em todo o país só tem 150? No país inteiro só tem 150 seminaristas. Apenas 28 ordenações anuais para quase 20 milhões de católicos. A proporção é mais baixa do mundo. Aqui não se trata de apenas uma taxa de reposição insuficiente, não. É formação ineficaz para se sustentar. Porque muitos seminaristas vão para o seminário querendo ser padre honesto e bom, mas os professores os assustam e eles capam o gato, ou seja, vão embora. Não querem ficar. Alguns seminaristas aqui, falando do Brasil agora, muitos já disseram, Pedro, mas vários seminaristas, eu tenho aqui uma lista deles, do Brasil inteiro. Alguns abandonaram, né, em diocese aqui perto de nós. Tenho amigos que estavam no seminário e que eu disse, se você não tem vocação, saia. Se tem, fique, né? Não fique para ser um mau padre.
Fique para ser um bom padre, porque é isso que Nossa Senhora quer. Então, Pedro, mas eu não aguento mais. Aguenta, aguenta. Mas o professor está dizendo coisas que claramente são heresias. Deixa ele falar. Deixa o diabo latir através dele. Quando o bispo botar a mão na tua cabeça, que te ordenar, aí tu ensina o que é certo, né? Porque lá é tu na sala de aula. Ele está falando as loucuras, é tu que está ouvindo. Os fiéis não estão. E tu sabe que está errado. Quando tu for ordenado padre, ensina ao contrário do que ele te ensinou. Porque tu sabe o que é verdade. Pronto. Mas teve alguns que não aguentaram e saíram mesmo. Talvez não tinham vocação também, né? Quem tem, o Pedro, mas eu não aguentava não. Aí tu vai embora no outro dia. E se tu bater de frente, meu irmão, com o sistema dentro do seminário, no outro dia tu é mandado embora. Não, vá para casa, fazer umas reflexões, e nessa reflexão tu nunca mais volta. Já foi, compadre. Não volta não, viu? Agora, na Alemanha, existe um contraste, né? Notável. Quando se observa, no mesmo território, comunidades, existe lá a comunidade da Fraternidade de São Pio X, que está essa confusão do cão com Roma, né? A Fraternidade e o Vaticano estão em pé de guerra. E também existe a Fraternidade de São Pedro. Essa está de acordo com Roma, Roma de acordo com a Fraternidade de São Pedro, né? A confusão está na Fraternidade de São Pio X, né? Está um pega para capar aí. Mas acredito que o Papa Leão, ele vai ter que resolver essa parada, porque os cabas disseram que em junho começa a ordenar bispos. A Congregação para a Doutrina da Fé disse que se ordenar, excomunga. E agora, meu irmão, não é tempo de excomungar ninguém não, viu? Minha opinião. Porque se for excomungar, o cabo já está excomungado mesmo, aí agora é que vai crescer. É igual massa de bolo, vai bater e vai inchar. E não tem que segure. E a gente sabe que o catolicismo está andando meio que de muleta, né? Foi atropelado aí e está andando meio mancando. Então, é melhor sentar e dialogar. Porque é um grupo de católicos que já foram excomungados, que foi tirada a excomunhão e que agora parece que vai voltar. Se a Igreja Católica, o Vaticano, por exemplo, anda fazendo diálogo com seitas perigosas, eu chamo de seita perigosa, outras religiões, né, deveria também fazer com esse pessoal aí. Não tenho nada a ver, eu sou católico, viu, irmão? Sou católico, né? Não sou, como é que fala? Tem um nome que eles dão, sede vacante. Não sou sede vacantista, não sou, não. Tem um papa na igreja. Embora eu discorde dele em algumas coisas, não, ele é o papa. Não devo nada a ninguém. Meu negócio é com Jesus. Agora, se fizer certo, eu tô colado. Se fizer errado, digo, vai tu só. O inferno tá te esperando. Quem vai para lá é o Coelho. Vou não. Então, eu sou católico para defender a Igreja Católica. Se o padre, o bispo e o papa tiverem errado naquilo que ensina, eu vou ensinar aqui ao contrário. Ou seja, ensinar o que é certo, o que está no catecismo, o que está nos documentos da igreja, né? Inclusive, tem muitos aqui no site Apelos Urgentes. Então, eu acho que deve dizer, mas eu também sou a poeira do pé dos cabas, né? Eu sou a poeira dos pés do Papa, do teu pé, que tu tá me assistindo, eu sou a poeira do teu pé. Eu tô cá embaixo. Tu e o Papa e todo mundo tá lá em cima, para mim, né? Eu quero ficar lá embaixo. Mas eu dou minha opinião. Senta e conversa. Se senta e conversa com os outros, né? Se vão sentar, fazer acordo, né? Assinar documento, para não ter pé de guerra com seitas, deve também fazer com grupos católicos. Por quê? A Fraternidade de São Pio é um movimento católico, né? Então, eu acho que deve abrir um diálogo. Porque, meu irmão, se não chegar um consenso daqui para o mês de São Pedro, o bicho vai pegar. Se os cabas ordenar e Roma não sentar para conversar, vai ser uma guerra grande. Quer dizer, já está, né? Nossa Senhora avisou. Uma guerra haverá e os soldados de batina estarão. Ano passado eu estava lá na Itália
E Nossa Senhora deu uma mensagem interessante, bem interessante. No centro desta nação, o futuro. Nossa Senhora, rapaz, Nossa Senhora é sabida demais, menino. O besteiro é Pedro Regi. E nós, né? Mas Nossa Senhora é potência da potência. Não brinca, não. O passado e o futuro. Deixa eu ver se eu acho aqui essa mensagem. No centro. Posso ser que eu cometi aqui. Eu vou botar o centro. Não, o não, no. No centro de. Achei. Não. Assim. 2025, ano passado. Eu botei aqui no olho achando que era 2005. No centro de vossa nação, Itália, o passado e o presente se encontrarão. Será um período decisivo para a igreja do meu Jesus. A senhora diz, estai atentos. Está coberto aqui, deixa eu ver se eu acho, para dizer a frase maior. Achei. Eu achei e vou até colar para vocês, que isso aqui é pérola, meu irmão. Isso aqui é coisa fina. Nossa Senhora, na Itália, me levou para lá, para a Itália. Em Saviano sul Panaro. Pois é. Saviano sul Panaro. Acho que é assim que pronuncia. Eu não estou sabendo falar português, imagine italiano, os nomes desse lugar. Mas foi lá que Nossa Senhora me levou, né? Para esse fim de mundo lá. E lá Nossa Senhora soltou uma pérola. Olha, no centro de vossa nação, o passado e o presente se encontrarão. Será um período decisivo para a igreja do meu Jesus. Estai atentos. Eu acabei de ver um erro de pontuação aqui, né? Estai atentos. De vossa escolha dependerá o vosso futuro feliz. O que será que Nossa Senhora está falando, né? Pois é. O passado vai se encontrar com o presente. Será que Nossa Senhora não está falando desta guerra, desta briga, né? Da famosa fraternidade de São Pio X com a igreja, né? Agora, passado, né? Eu sinto que tem algo relacionado a isso, viu? É minha opinião. Não estou te dizendo que Nossa Senhora me disse não, mas está aqui. Mas eu vou colar aqui porque esse é o tipo de mensagem que tu deve guardar aí nos teus arquivos. Guarda. Isso é uma pérola do tamanho do planeta Terra. O passado e o presente se encontrarão no centro desta nação. Nossa Senhora estava falando de que centro? Né? O centro do país. Ela estaria falando de Roma? Ela estaria falando de um acontecimento lá naquela região onde eu estava, que nem sei onde é que é. Sei não. Só sei que fui levado. Me botaram no avião, desci, me levaram de carro e esbarrei por lá. Se eu for voltar sozinho, só se botar no GPS, mas eu não sei chegar lá, não. Se eu for de carro lá, eu chego. Mas assim, para dizer assim, eu sei chegar lá para te ensinar, sem o GPS, aí, meu irmão, é mais fácil o boi voar, viu? Sei não. Pois é. Então, confusão para mais de metro, viu? Agora, esse laboratório que se formalizou lá, é uma metáfora, claro, né? A Alemanha se tornou um laboratório de autodestruição do catolicismo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, infelizmente, é da Alemanha que estão saindo maus exemplos para a igreja. Alguns dos maus exemplos, a igreja acabou abraçando. Repito, fidúcia súplica. Nasceu na Alemanha e a igreja oficializou. Né? Cometeu este erro gravíssimo. Padres e bispos e cardeais honestos, já na época pediu a Francisco para revogar o documento, não fizeram. Pediu a Leão também para revogar, até agora Leão não fez, né? Que eu discordo, porque era essa parte que eu discordo. Leão tinha que chegar no primeiro dia que ele sentou, pegar a caneta réia e dar uma canetada, revoga esse estrupício. Não pode mais, acabou. Mas ninguém fez nada, né? E aí a Alemanha se sentiu
enchi o peito. Ah, tá vendo? Foi bom a gente ter feito lá em 2017, né? A gente andou casando um bocado de gente do mesmo sexo, né? Falaram da gente e agora tem um documento mandando dar bênção para casais irregulares. Pois é, Jesus está vendo tudo. Todo mundo vai ter que responder, inclusive eu, né? Claro. A queda demográfica soma-se à deteriorização, que não pode ser ignorada. A disseminação de abusos litúrgicos, banalização do significado sacrificial da missa, o relaxamento da disciplina sacramental e uma progressiva reinterpretação da moral católica geraram um clima de persistente ambiguidade, coisa ambígua, né? Linguagem bifurcada. A Nossa Senhora chama de verdade e meia-verdade e mentira. Ela diz, caminhais para um futuro de meia-verdade. Pois é, a Alemanha trabalha em cima da meia-verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é meia-verdade, não, irmão. Vamos pensar nisso direitinho. Vou concluir, viu? Deixa eu ver aqui outra. Eu deixei outra página aberta aqui, meu pai do céu. Cadê você? Então, meu irmão, a coisa é séria. Bem séria, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para fazer o fechamento. Né? Esse aqui já expliquei, que o sistema de imposto, né, da Alemanha, ou seja, 8 a 9% do imposto de renda devido destina à Igreja Católica da Alemanha. Né? Para deixar de pagar, a pessoa precisa comparecer a um cartório civil, declarar formalmente o desligamento da igreja, assinar um documento, pagar uma taxa administrativa porque está se desligando, e o Estado comunica oficialmente à igreja. Pedro Regis se desligou. Então, Pedro Regis agora não tem mais direito a nada. O sacramento, acaba fica ela chupando dedo, né? Tem aquele movimento Maria 2.0, já fiz catequese, um grupo de mulheres. Elas, desaforadas igual a Lutero, foi para a porta da igreja, mandaram suas teses colando nas portas da igreja, querendo. Foi lá que começou, né? Essa coisa de os abusos, né? Abusos desgraçados que teve lá, eles encobriram abusos. A crise de confiança foi que começou a minar a Igreja Católica na Alemanha. Tensões doutrinárias. Teve um escândalo também de um bispo lá que gastou 30 milhões de euros para reformar uma casa dele lá. Pois é. Como é o nome do bonito? Franz Peter Tabés, da Diocese de Limburgo. Tornou-se o símbolo da crise moral administrativa. Foi caçar, reformar a casa episcopal, que é de ouro, é? Tá doido, bicho? Começou com 5 milhões e o custo final da obra foi 30 milhões de euros. Eu nem sei somar aqui na cabeça agora. O euro deve estar a 6 reais e tanto. É dinheiro para pelar porco. Então, o caso provocou indignação. Em 2014, o Papa Francisco, o Caba, escandalizou quando viu que o povo partiu para cima mesmo, ele teve que renunciar, pulou fora. E o Papa Francisco aceitou a renúncia dele. Também pudera, se não aceitasse, né? Aí também já é demais também. Centenas e milhares de pessoas abandonando a Igreja Católica. Foram, só em 2022, 520 mil pessoas se afastaram da Igreja Católica lá. Estou pedindo esse número exato, 100% exato. Que para você se desligar, você tem que ir num cartório dizer que está se desligando. E lá tem um registro, né? 520 mil pessoas se desligaram da Igreja Católica. É triste, mas essa é a verdade. Bom, esse caminho sinodal, que nunca termina, né? Porque o pessoal chama de igreja sinodal. Não chama não, viu? Não é de igreja sinodal. Igreja católica. Tem um sínodo na Igreja Católica? Tem, pronto. Então, o sínodo católico. Chama assim, da igreja sinodal. O cão quer que tu fale isso mesmo. Parece que tem duas igrejas. Igreja católica e igreja sinodal, não. Igreja católica, meu irmão. Tem um sínodo, beleza. Vamos lá. Tem coisa errada nesse sínodo? Tem. Aqui é a prova. O caminho sinodal da Alemanha já propôs ordenação sacerdotal feminina, coisa incrível. Jesus, tu me perdoa, irmão, mas eu, no fundo,
eu tenho que, não vou dizer que gosto, sei lá, não sei qual é o termo para dizer uma coisa parecida com gostar, né? Para não escandalizar. Mas Nossa Senhora avisou que mulheres serão ordenadas. Quando Nossa Senhora disse que o abominável seria abraçado, que coisa absurda, Nossa Senhora dizer isso? Pois é, e foi. Começou na Alemanha, depois oficializou. Agora vem. A Alemanha quer. O Pedro, tu acha que Roma vai ceder? Vai. Quando? Quem é? Não sei. Agora, meu irmão, não sei não, viu? Mas eu estou te dizendo que Nossa Senhora avisou que Eva vai ocupar o lugar de Adão. Quando tu vê essa mensagem, Eva ocupar o lugar de Adão, ela está falando de ordenação de mulheres, viu? Adão é o padre e Eva é as mulheradas que vai ocupar os altares por aí. O negócio é pesado. Apenas João Paulo II deixou um documento, bateu o martelo que não pode, é definido que não pode. Quando a igreja era mesmo católica de Jesus totalmente, não podia mais não. Mas agora tudo pode. Eles vão e desmancham. É a mesma coisa do Congresso, em Brasília. Tem uma lei lá que diz que não pode, mas não pode, não faz. E quem vai impedir que faça? Aí a baderna só corre solta. Então, a baderna da política tem também na igreja. Na minha igreja, na tua católica, tem baderneiro também. Então, pronto. João Paulo II deixou um documento definindo que esse assunto está encerrado. Ordenação de mulheres, zero. E daí? Os cabras estão sem vergonha? Que está lá o documento, mas eles vão... precisa discutir, porque não tem vergonha nas fuças. E se tivesse, se fossem católicos, não. Um Papa santo disse que não pode, está definido, então a gente não toca nesse assunto, né? Pois é. Na época de Francisco, falaram, ele disse que não, não, não. Aí eu tenho que defender Finado Francisco agora, né? Só por segundo, depois eu volto ao normal. Eu vou defender Finado Francisco numa fala dele, que ordenação de diaconisa, não. Pronto. Francisco disse que não. Passou uns meses, ele disse, mas vamos estudar então. Ô, irmão, vem cá. Tu não acabou de dizer que não? Cadê a palavra? Os homens de hoje não querem manter mais a palavra, não. Até na igreja. Um Papa disse que não e não e não. Eu tenho tudo guardado aqui. O Papa Finado Francisco disse, quando falaram para ele, disse que não, ordenação diaconisa de jeito nenhum. Depois ele mandou um grupo estudar. Irmão, tu não tem palavra não, meu irmão? Se eu encontrasse com o Finado Francisco quando estava vivo, agora vai falar. Eu perguntava para ele, Santidade, vem cá, meu irmão, o senhor não tem palavra de homem, não é? Porque o senhor disse que não. Agora o senhor está mandando estudar porque eu sou ignorante. Sou a poeira do seu pé. Mas me diga uma coisa, me explica aí. Como é que o senhor diz não e agora manda estudar? Para que esse estudo? Para ver se tem possibilidade? Não, meu irmão, não é não. É não aprenderam com Jesus, rapaz. Jesus disse no Evangelho, dizer sim quando for sim, e não quando for não. Porque passar disso vem do diabo. Aí eu ia ter que dizer, aí agora tem um diabo nesse boleto, viu, irmão? Porque disse que não, agora está dizendo, vamos estudar. É como, Deus me perdoe se eu estiver pecando, é como se a Alemanha, a baderna da Alemanha já fosse preparada. Alguém disse, tá, vá lá e faça mesmo. Estou dando exemplo, viu? Porque eu não sei nada. É como se alguém mandasse a Alemanha bagunçar para depois dizer, não, mas a Alemanha já fez, né? Pois é, a Alemanha deu berço para casais irregulares, já deu mesmo, vamos oficializar no fidúcia súplica, né? Pois é. Tá ruim o negócio, viu, irmão? Ou tu é católico, ou tu pede para sair. Tem que ser assim. Propostas debatidas contra a doutrina da igreja. Alemanha, sínodo alemão. Ordenação sacerdotal feminino, e vai acontecer. Escuta o que eu estou te dizendo. Bênção de uniões homoafetivas, que já aconteceu, né? Revisão moral sexual católica. Os cabras depravados. Eles estão querendo fazer uma revisão na moral sexual católica, para liberar geral. Pinta e borde. Que isso aí é o amor, que vale o amor, né? É assim que a Alemanha está querendo, na igreja católica. Eles querem mexer na moral sexual católica. Isso é uns caras cínicos, uns malandros desse. Mas, não posso falar peste, não. Já falei. Uns cabras desse. Não vai salvar não, meu irmão. Estão brincando com Jesus. E vão ter que responder. E vocês, consagrados do Brasil, não entrem nessa baderna não, viu? Que nós está aqui de olho de vocês também.
Se eu já estou de olho lá, cara, que eu pego pesado. Não vem para cá, não. Revisão moral sexual católica. Tudo escândalo. Olha o que eles querem. Maior poder deliberativo para leigos. Vocês, consagrados da Alemanha, já não estão prestando, mas a gente dá poder igual para leigo. Aí agora que a porteira da desgraceira vai ser aberta. Né? E eles estão questionando o celibato obrigatório. Querem acabar com o celibato obrigatório. Pronto. Ô Pedro, e o que é que tu acha? Tudo isso, escute, tudo, 1, 2, 3, 4, esses 5 pontos que eu acabei de ler, todos serão liberados. Vai acontecer. Se não agora, lá adiante. Quer dizer, já acontece lá, né? Aqui no Brasil também, na região amazônica, tem umas freiras aí que anda tirando onda de padre, viu? Na região amazônica, tem freira aí, meu irmão. Tirando onda de padre. Já tô ligado. O processo gerou advertência da Santa Sé. Tenho nojo dessas advertências, é minha opinião. Advertir para quê? Por que não excomunga logo? Por que não reduz para leigo logo? Mas fica com puxa-saquismo, lambição de bota, né? É igual essas notinhas de rodapé. Vai com tua nota de rodapé um pouquinho dos infernos, pai. Chega, diga sim ou diga não. Acabou. Né? Então, esse processo sinodal da Alemanha gerou a advertência da Santa Sé, que alertou contra decisões que pudessem romper a unidade doutrinal. O impacto, risco percebido da fragmentação e debate público sobre possível cisma. Tá? E daí para eles? E daí para a Igreja da Alemanha se vai ter cisma? Que eu diga cardeal Max. Max é aquele fofinho, barbudinho, que bota a bandeira colorida, né? Dos irmãos LGBTs e celebra a missa no altar com aquelas bandeiras. Que aprontou lá no passado e pediu renúncia. Ele aprontou, não estava na idade ainda, mas pediu renúncia. Mas Francisco, o finado, disse, não vou aceitar sua renúncia não, porque você tem muito ainda a colaborar com a igreja. E é. O que esse bicho tem para colaborar com a igreja? Tem nada para colaborar não, irmão? Nada não. Então, ame a igreja católica, defenda, porque vai ficar um pequeno resto. A igreja católica vai sobrar uma minoria. Nossa Senhora em Anguera, quando ela falava, eu não entendia, rapaz. Nossa Senhora disse, a igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro. Ou seja, Jesus confiou a Pedro uma igreja pequena, que foi crescendo, se espalhou pelo mundo. Ela vai voltar, ó, reduzir, se tornar pequena. Vai sobrar um pequeno rebanho para aguardar a volta de Jesus. Enquanto isso, a gente vai morrendo e vamos logo ser julgados, né? Então, reza pela igreja da Alemanha, que se tornou um antro de perdição em grande parte. 93% dos católicos já não frequentam a Eucaristia. Não vejo muita diferença do Brasil. É só botar na caneta que a gente chega a essa mesma conclusão. Então, não deixe de ser católico, ame a igreja, seja dizimista, viu? Essa semana alguém ligou para mim, não conheço a pessoa, meu telefone tocou de um número que eu não tenho salvo, e uma pessoa, não sei se a pessoa ligou para me testar, ou se quis realmente saber a verdade, porque eu não conheço. Aí falando da campanha da fraternidade, não sei o quê. Porque tem uns envelopes que dá pra gente, né? Pra gente botar um dinheirinho dentro. Depois eu boto. Ou Pedro, se usar errado, vá pro inferno quem usou errado. Bom, eu boto, meu irmão. Eu dou o dízimo, devolvo o dízimo, né? Na minha paróquia, e ajudo em outras paróquias. E daí? Ô Pedro, se o padre pegar o dinheiro que tu deu e fizer coisa errada, problema dele, meu irmão. Quer dizer que o cara chega ali, diz que tá morrendo de fome e me pediu um prato de comida. Aí eu dei o dinheiro para ele comprou veneno, comeu e se matou. O que é que tem a ver com isso? O problema dele. Ele se matou e eu vou receber uma bênção de Deus por ter dado a ele o dinheiro. Oxi, Pedro, que absurdo. Não! Ele disse que estava com fome e eu, com pena, dei a ele 20 reais. Ele pegou meus 20 reais e comprou, estou dando exemplo, e comprou veneno e se matou. Eu serei recompensado por Deus por ter dado 20 reais a ele. E ele vai lá para onde Deus quiser, né?
Mas eu não sou o Deus para saber o que ele quer. Eu acreditei na palavra dele. Então, aprenda aqui no canal. Se tu der o dinheiro para uma pessoa, e a pessoa diz que quer fazer isso e fizer aquilo, tu vai receber a recompensa. Aquilo foi uma coisa errada. Tu vai receber a recompensa de Deus por ter feito uma caridade, embora quando tu deu, a pessoa usou a tua caridade para fazer coisa errada. Entenderam? Perfeito, né? Doutrina católica eu estou te ensinando aqui. Então não tenha medo, não. Então, seja dizimista na sua paróquia. Sabe por que eu incentivo você a ser dizimista? Para o padre não ficar se humilhando para bandidos. Porque a maioria dos políticos é bandido. E se o padre, meu irmão, de qualquer paróquia aí domingo, tiver cheio de político e falar, gente, eu estou precisando pintar a igreja, Ave Maria. No outro dia, vai chegar não sei quantos caminhões de tinta que os políticos vão querer mandar, porque é de eleição. Quer para o padre na festa do padroeiro. Quero agradecer ao deputado Pedro Regis. Pois é. E se Pedro Regis é católico e é deputado, estou dando exemplo de mim mesmo, eu vou chegar na sacristia e dizer, padre, eu vou mandar para o senhor 30 latas de tinta. O senhor vai gastar 30, pois eu vou doar. Agora eu queria lhe pedir para o senhor não falar meu nome. Não, mas eu preciso... Não. Estou lhe proibindo. Eu sou católico e vou lhe dar 30 latas de tinta para pintar a igreja, que eu sou católico. Eu sou deputado, eu preciso de voto. Mas eu não quero usar isso para ganhar voto. Eu quero usar para minha salvação. Aí, ó, político honesto faz isso. Mas o malandro, padre, que dia é a missa, a inauguração da pintura da igreja? Eu quero estar presente com minha família. E vai todo mundo para lá. E o padre, coitado, eu quero agradecer ao senhor Pedro Regis, deputado maravilhoso, que deu 30 latas de tinta e o povo bestado lá cantar. Eu não bato, não. Tu pode pintar a igreja, trocar o piso todinho. Tu não recebe aplauso de Pedro Regis. Entendeu? Porque eu sei que se tiver lá pedindo agradecimento e o padre lambendo bota, é porque não é caridade. Caridade, meu irmão, Jesus ensinou no evangelho. Tu dá um copo d'água em meu nome e não fica sem recompensa. O que tu fizer com a mão direita, não deixe que a esquerda veja. Não está lá no Mateus? Eu aprendi isso. Eu estou ensinando o que é certo aqui no canal. Então não vá fazer sua caridade querendo se aparecer, não, viu? Pode não. Então, seja dizimista. Aí na sua paróquia, vai receber um envelopezinho? Vá, bote um dinheirinho lá dentro. A Pedro diz que vai para lá, que está dizendo que é para fazer uma coisa. Se a CNBB fizer desviar para lá, para outra coisa, que já teve denúncia aí de que foi para organização abortista, diabo 4. Vai tudo para o céu, da boca da onça. Viu? Eu vou dar, se fizer qualquer campanha, eu sou católico. É da igreja católica? Estou colado. Eu ajudo. Eu não vou aqui fazer campanha contra a igreja católica, não. Eu sou católico. É caridade? Então tá aqui, padre. Estou lhe dando. Eu estou lhe dando. Agora, se o senhor vai fazer coisa errada, é problema seu. Eu quero a minha recompensa no céu. Não estou dando para aparecer. Eu estou dando para ajudar. Agora, se a igreja vai fazer, vai desviar, estou dando exemplo, viu? Se vai desviar para algum canto errado, aí eles vão para o céu da boca da onça. Os mais velhos falavam isso aqui na roça. Vai para o céu da boca da onça. Pois é, porque o céu de Jesus não vai, não. Porque se não for honesto, meu irmão, acaba não se salva, não. Então vamos procurar. Então, quando a pessoa me ligou, me perguntando o que é que eu achava. O senhor acha que eu devo dar? Mas eu vi uma conversa meio assim, estranha. Dê. O senhor PDG, o senhor dá? E eu dou. O senhor acompanha meu canal? Eu já falei isso centenas de vezes. Aí eu lembrei que agora e estou repetindo, né? Se a pessoa, que nem lembro mais o nome como foi, estiver me assistindo, estou aqui, né? Contando a história, sem dar o nome do santo, que eu nem lembro, né? Mas eu aconselho a você ajudar a igreja. Pronto. Porque é caridade. Estou te dando exemplo do caba que tu pode dar R$20 para comprar uma quentinha e o caba comprar o veneno para se matar. Aí o caba se matou, pode ter ido para o quinto dos infernos, e tu vai para o céu por ter feito a caridade do cara. Olha que coisa engraçada, não é? Pois é. Porque eu dei porque ele está com fome, eu fiquei com pena, né? Mas ele usou o dinheiro para fazer loucura e eu vou ser recompensado pela caridade que eu fiz. Só que o dinheiro da caridade, ele fez o que não devia. Eu ajudo a igreja porque eu confio na igreja. Se quem recebeu ajuda fizer coisa errada, vai responder diante de Deus. E eu serei recompensado com as bênçãos de Deus. Entendeu, né? Pois é. Reza pela Alemanha, que Nossa Senhora passe à frente. Se puder, compartilhe essa catequese, que é importante que os católicos saibam da verdade. Mas, aqui ao vivo,
eu me assustei mais, porque, se eu for pensar direitinho, no Brasil, aliás, eu já falei isso aqui, que eu acho que nem 10% dos católicos do Brasil vai à missa de domingo. Não sei por que eu me empolguei. Eu tinha até outra catequese. Se eu tivesse lembrado, eu nem falava sobre esse assunto. Né? Porque a carapuça, tu já sabe quem é que pega, né? No Brasil também é assim. Né? No Brasil, todas as paróquias, sem exceção, 10% dos católicos daquela paróquia não vai à missa. Ou nem 10% vai à missa de domingo. Então, não está muito diferente da Alemanha, não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não se esqueça, toda sexta-feira, meio-dia, a Via Sacra, aqui no canal Pelos Urgentes. Tá? Durante todas a quaresma, todas as sextas-feiras, meio-dia, aqui no canal a Via Sacra. Mas existem outros canais, existem padres rezando, você escolhe onde você quiser. Você não é obrigado a vir para rezar aqui com a gente, não. Mas se quiser, será muito bem-vindo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santíssima Mãe de Deus e Nossa Mãe, pedimos que a Senhora faça por nós o que a Senhora fez naquele casamento. Faltou vinho, Jesus estava ali. A Senhora mostrou a necessidade e Jesus realizou o milagre. Olhe para todos os que estão agora ouvindo esta oração. Não sei o que eles precisam, mas eles precisam, eu também preciso. Faça por eles, por mim, por todos nós, o que a Senhora fez naquele casamento, e isso nos basta. Dai-nos a vossa bênção, a vossa graça, para que possamos nos converter e servir fielmente ao vosso Filho Jesus. Abençoa a Igreja Católica, todos os consagrados, e pede a Jesus conversão para a Igreja do mundo inteiro, de modo especial para a Igreja na Alemanha, para que aqueles irmãos possam, se convertendo, encontrar o caminho da salvação. Nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, irmãos, a gente se encontra às 3 horas da tarde para o texto da misericórdia. Fica com Deus, não custa nada, é só você deixar o seu joinha. Você, deixando o joinha, você prestigia o trabalho que a gente faz aqui no canal. Ajuda o canal a crescer, se você compartilhar, se você dar o joinha, se você quiser ajudar. Essa é uma forma simples que não paga nada. Faça aí para nos ajudar. Até mais tarde.